Olá, meu futuro vizinho, minha futura vizinha, seja bem-vindo mais uma vez ao canal do Cabeludo em Portugal. Hoje um assunto que eu queria trazer faz tempo para cá, mas faltava achar a pessoa ideal, o local ideal que desse informações confiáveis, que nós pudéssemos passar coisa confiável e não o achismo, né? E o Cabeludo não sabe nada dessa área, sabe de aviação, e o tempo passou lá. Bem, o assunto prende, temos algumas perguntas que eu vou fazer aqui, vamos passar por alguns assuntos que muitos deles interessa a você ou a um amigo de vocês sobre financiamento imobiliário. Tá? Como está o mercado imobiliário? Brasileiros ainda no Brasil podem financiar? Quais os documentos que precisa? Como funciona a questão da idade do financiamento? Que eu já ouvi tanta história sobre isso. Vocês vão ver o que eu sabia e qual é a realidade. Eu também não sei, eu vou aprender nessa entrevista. Não houve nada. Eu não consegui ainda obter a resposta delas, mas vou ter aqui. É bom que vai surgir um monte de dúvida na minha cabeça, eu vou perguntando. Imóveis financiados 100% e aqueles arrendamentos com opção de compra, que nós tivemos aí, o nosso amigo Maico conseguiu fazer esse tipo de contrato lá em Braga, e como é que funciona e se existe, né? Então, não saia daí, siga o canal no Instagram, Facebook, se inscreva, acione o sininho para receber notificações e vem comigo logo depois da vinheta. É meu pai cabeludo, nem é nada. Bem, você está no canal do Cabeludo em Portugal, composto por mim, pela comandante Thay, a nossa pequena Amy. Moramos aqui em Viseu, a melhor cidade para se viver em Portugal, no centro-norte do país. Estou aqui com essas duas assumidades, a Renata e a Dona Liseta, que é a proprietária desta loja da Remax. Estamos numa loja Remax, ela Remax que tem uma mundialmente conhecida. Só em Portugal são mais de 300 lojas, Dona Liseta? Mais de 300 lojas Remax, então eu acho que dá um suporte bom para você saber se... Né, porque se fosse aquele fundo de quintal ali, já era uma lojinha, desapareceu, então procurem sim se basear ou seguir ou se orientar por pessoas que tenham uma credibilidade já mundial. Tá? Nós viemos com assessoria imobiliária, vocês já sabem disso, alugamos nosso imóvel dessa forma, procurem vídeos que vão saber qual foi a forma que nós chegamos aqui, e você que quer comprar, procure imobiliárias com esse suporte, que nem a Remax, que nós vamos aqui fazer esse bate-papo com a Renata, com a Dona Liseta, sobre esses quesitos que eu já anunciei na chamada. Então vamos começar com Dona Liseta Vidal. Como está o mercado imobiliário em Viseu? É o que me perguntam muito no canal, porque nós estamos aqui há quase 2 anos, era uma coisa, e os preços vêm subindo, eu não sei onde vão parar, e se há realmente o que falam, é uma coisa que eu vou perguntar à senhora de supetão. Há realmente a probabilidade de termos uma bolha imobiliária em Portugal? Olha, Henrique, eu para responder a isso tenho que recuar um pouco a 2009 e muito rapidamente explicar como é que chegámos aqui, que do meu ponto de vista não é bolha nenhuma, mas eu já explico porquê. Em 2009, com a crise iniciada nos Estados Unidos, crise de crédito, de facto, em Portugal, sentimos a partir daí a chamada crise da construção. No nosso país e em muitos países a atividade é muito dinamizada pelo setor da construção. Tivemos em 2009 o início de uma crise, com isso houve players muito importantes que saíram do mercado, houve também uma forte emigração de portugueses, trabalhadores portugueses da construção para fora. Bom, mas em 2014 o mercado da construção começa a dar alguns sinais de rejuvenescer. Nessa altura, ainda muito especialmente na área da reabilitação, portanto, imóveis usados a serem reabilitados. Verdadeiramente, quando desaparece a nuvem da crise, é quando novamente a banca volta a dar financiamento. Certo. Isto acontece em 2017. Em Portugal, começa a haver novamente a abertura da banca para financiar os particulares com essa situação de financiamento de particulares,
novamente começa a surgir construção nova, naturalmente, porque os bancos financiam os particulares, que podem, por sua vez, adquirir. É uma coisa que nós temos no vídeo, desculpa, dona Elisete, mas é pontual para que vejam, vão ver aqui no card. Eu filmei um determinado vídeo onde eu encontrei para mais de 10 gruas espalhadas pela cidade de Viseu, demonstrando que há uma construção viva acontecendo. Isso em 2012 não havia gruas em Viseu. E de facto, hoje contam-se as gruas e isto é sinónimo do mercado estar a equilibrar novamente. Há de ser com o equilíbrio do mercado, estivemos mais de 6 anos sem construção nova. Estagnados. E, portanto, isto naturalmente, quando o crédito surge, faz levantar o preço dos usados, porque finalmente havia financiamento e o mercado estava sedoso de estoque para venda. Uma coisa que me veio à mente que me falaram, é verdade que os preços hoje ainda não chegaram ao que eram no passado? O mercado imobiliário, para estar equilibrado, deverá crescer na ordem dos 6% ao ano. Se nós multiplicarmos desde 2010 ou 2009 até 2017, os preços ainda não estão ao nível que deveriam estar para que o mercado esteja equilibrado. Porquê é que tem de subir a esta ordem? Porque se o investidor não tiver uma garantia de rendimento, não vai investir e nós não temos a construção. E nós precisamos da construção para evitar que os preços sejam especulativos. Mas hoje, então, como está o mercado imobiliário, há uma demanda menor do que a procura. Hoje ainda há uma oferta de imóveis para venda inferior à procura. Hoje ainda há. O mercado está numa fase de iniciar um equilíbrio. Título de curiosidade, quanto tempo se demora um imóvel anunciado? Isto é um mercado que não estabiliza rapidamente, porque desde que se inicia a vontade do investidor de investir até construir e estar licenciado, isto são cerca de 3 anos. Certo. E, portanto, é o tempo que está a demorar, 3 anos, mais 3 anos para regularizar o estoque todo. Nós estamos aqui com 6 anos para conseguir regularizar o mercado da construção. Então não há bolha. Um imóvel, neste momento, se eu tomar em atenção a média da Remax, a Remax, metendo lá o novo e o usado, demora 3 a 4 meses a vender um imóvel. Agora, o que eu vos garanto é que se entrar um imóvel novo para venda, novamente se está a vender ainda em planta. Ok? Pronto. Agora, e se entrar um usado aqui no centro da cidade, com determinadas características, não precisa sequer de 3 ou 4 meses. Eu estou a falar da média da Remax. Então não há bolha? Não há bolha. Em especial, eu estou a falar do mercado de Viseu. Há um conjunto de iniciativas do Governo no sentido realmente de assegurar que não haverá bolha em Lisboa e Porto. Uma das iniciativas é realmente canalizar os apoios ao investimento através do chamado visto Golden para zonas do interior. Isso. E, portanto, isto, do meu ponto de vista, acautelará que não venha a haver bolha em Lisboa e em Porto, porque em Viseu estamos longe de estar na bolha. Nós ainda não estamos nos preços que estávamos em 2010. Dona Elisete, vamos lá. Vamos passar para a segunda, então, por favor. Brasileiros ainda podem financiar imóveis aqui, ainda estando no Brasil? Essa é uma questão que nos é colocada frequentemente e eu vou ter de falar em termos gerais. Por favor. Podemos depois pontualmente abordar uma outra situação. Qualquer cidadão, para ter financiamento, é analisado o seu perfil. O Banco de Portugal saiu com um conjunto de recomendações que os bancos não são obrigados a seguir, mas devem-nas ter em conta sob pena de, se alguma situação de risco surgir, os bancos serem totalmente responsabilizados porque não seguiram as recomendações do Banco de Portugal. Certo. E uma das recomendações passa por dever o futuro devedor ter rendimentos em Portugal.
Isto é a regra geral. Deve ter rendimentos em Portugal. Eu sou um aposentado, tá? Meu rendimento é todo no Brasil. Exatamente. Deve ter rendimentos em Portugal, deve poder provar ter ser titular de um cartão de residência ou de um cartão de cidadão. E depois temos as exceções. Eu não provo rendimentos em Portugal, mas eu já tenho residência em Portugal. E eu posso provar, através do imposto de renda do Brasil, eu posso provar que tenho valores sistemáticos a entrarem em Portugal. Perfeito. E aí entramos no campo das exceções. Certo. A regra geral é que cada banco deve dar crédito a particulares que provem rendimento em Portugal. Perfeito. É a regra geral. Tudo o resto é possível, depende da análise casuística. A senhora já vendeu imóvel para brasileiro? Já. Estando no Brasil? Estando no Brasil. Se enquadrando nessa regra, estando no Brasil e continuando no Brasil. E continuando, não tendo nem o título de residência aqui. Não tendo nenhum título de residência aqui. Sendo cidadão português, porque tem ascendência portuguesa, pretende vir viver um dia mais tarde. Isso é um facilitador, se tiver a dupla nacionalidade? Sim. É um facilitador na hora da análise bancária? Sem dúvida. Certo. Sem dúvida. E quais são os documentos necessários? Eu estou lá no Brasil ou aqui. Vamos dizer para os dois casos. Como funciona? O que eu preciso provar? Eu quero financiar um imóvel. Existe existe uma lenda, vamos ver se é lenda mesmo, que tem que dar pelo menos 20% ou 30% para ter garantia de uma aprovação no financiamento bancário. É assim, novamente, vêm as recomendações do Banco de Portugal. O Banco de Portugal criou recomendações que têm a ver com o chamado LTV, que é a cobertura do crédito face ao valor do imóvel. Colocou também algumas restrições relativamente à maturidade do empréstimo, que é isso, afinal, quantos anos é que eu posso ter um empréstimo? E o Banco de Portugal colocou algumas recomendações. E, novamente, deixa aos bancos a análise do perfil do consumidor, do devedor, e o banco tomará as decisões. E por isso é que nós estamos suportados, nós, Remax Inovação, estamos suportados numa consultora financeira, a Max Finance, que é a consultora financeira que mais crédito bancário encaminha para a banca e que fazem a análise caso a caso. E eu, se lhe tiver a dizer que quem não está a viver em Portugal não consegue financiamento, não estou a dizer a verdade, porque há casos em que se consegue. E, portanto, nós temos é que fazer bem a análise do perfil do devedor, encaminhar isto para quem sabe fazer este perfil, para quem sabe que há bancos que estão mais estrategicamente vocacionados para determinado risco ou não, e, sim, todos os casos são passíveis de terem crédito bancário, conforme poderão não ter. É fato, é verdadeiro a afirmação de que termos um relacionamento, por exemplo, eu abro uma conta com um determinado banco já visando criar um relacionamento para que na frente, daqui a 1 ano, 2 anos, eu tenha uma facilidade nesse financiamento. Isso é fato? Henrique, como eu lhe referi, o Banco de Portugal dá recomendações, o resto está nas mãos do banco. E esta relação de confiança constrói-se. Portanto, eu diria que sim, que faz sentido criar esta relação de confiança. Certo. E isso pode ser decisivo na hora de confiar ou não conferir ou não no crédito. Aquele banco, os serviços que ele oferece, isso me ajuda numa análise de perfil. Até porque um dos documentos que vai ser necessário mais à frente, quando se formalizar o pedido de crédito, é aquilo que nós chamamos de circularização do Banco de Portugal, que mais não é do que um documento que se tira no Banco de Portugal e que prova se há ou não incumprimento daquele cidadão para com qualquer instituição bancária. Ora, se eu já estou em relação com um banco há 2 ou 3 anos, eu já tenho histórico e já mostro que não tenho incumprimento. Certo. Isto, naturalmente, é muito importante. Agora, eu sou um velhote.
E eu ouvi dizer que o financiamento era só até eu completar 75 anos, era o período máximo que poderiam me financiar. Já ouvi dizer que tem que entrar com a composição da minha idade com a composição da minha esposa, ainda bem que casei com a mulher é mais nova, então talvez isso me ajude. Como é que é, na verdade, essa composição do tempo máximo de financiamento? Novamente, tenho de falar nas recomendações do Banco de Portugal. Certo. E por isso é que é importante estar rodeado de profissionais que vos podem fazer chegar a um conjunto de opções e ser escolhida a melhor opção. O Banco de Portugal recomenda que novos créditos devem ter menos de 40 anos de prazo. De prazo, tá. Okay? Contudo, também diz que até 2022 a média dos créditos de um qualquer banco deve ser inferior a 30. O que é que isto faz? Isto faz com que os bancos decidam, assim que tem garantias de pagar, pode ir até 40 anos, desde que não ultrapasse o máximo da idade, que são agora 70 e qualquer coisa. Está bem? 70, tem esse limite de Tá. 70 e pouco que a senhora não sabe precisar qual. Novamente, recomendações do Banco de Portugal. Certo. E, portanto, compete aos bancos decidirem se querem ter uma carteira, mas uma coisa é certa, até 2022 a média deverá ser 30 anos. 30 anos. E, portanto, assim podem dar 40 e só dar 10 a outro. Depende do risco que querem ou não. Mas o fato da esposa ter uma idade e o marido ou ao contrário, isso influencia também nessa confusão? Sim, vai ajudar. Se o perfil de risco é bom, se ainda por cima um de vocês é mais jovem, claro que ajuda, porque a possibilidade de ser solvida a dívida aumenta. Opa, não é? eu já estava pensando nisso lá atrás, né? Então foi esse um dos motivos de ter escolhido uma mulher mais nova, né? O que eu gostaria, Henrique, que ficasse claro é que não há uma lei que diz sim ou não. Sim. Há um enquadramento casuístico e que tudo pode ser um ponto favorável devendo dar aos profissionais da área do crédito bancário toda a informação para que possam analisar e enquadrar. Vamos lá, a questão do imóvel 100% financiado, existe ou é lenda? Existe para cidadão estrangeiro, conforme existe para o cidadão português. Sendo certo que, uma vez mais, o que a lei que nos enquadra diz é que o financiamento pode ir até, se for do banco, se for um imóvel da banca, em que o proprietário é a banca, Certo. pode ir até 100%. E não necessariamente são imóveis usados, porque eu soube do fato há pouco tempo de um prédio inteiro ser 100%. O construtor estava a ser financiado pelo banco, faliu e o banco ficou com uma construção em novo. Muitas vezes até ainda para acabar. Certo. E acabou e continua a ser o proprietário dos imóveis. E, portanto, relativamente a estes imóveis da banca, a banca pode decidir financiar até 100%. Da mesma maneira que a um brasileiro pode financiar até 100% se o perfil de risco for bom, certo, também pode a um português só financiar 50% porque o perfil de risco não é bom. Queres-me entender? A grande vantagem é, sim, pode ir até 100% e nos outros não pode. Pode ir o máximo até à situação do LTV. Aqui tem uma vantagem, por exemplo, não haverá comissão de avaliação do imóvel, porque o banco já sabe qual é o valor do imóvel. Isso, à partida, é um ganho. O resto depende, novamente, do perfil de risco do consumidor. Dona Lisete, desculpa, o Brasil tem essa mania de chamar de dona, tá? Por mim, Lisete está perfeito. Liseta, vamos lá. Arrendamento com opção de compra. Um amigo nosso, um outro youtuber, o tio Michael, ele fez isso e todo mundo ficou... Eu já sabia mais ou menos que existia, ouvi falar, mas não sei exatamente. É real? Existe isso no mercado? Não vou dizer se com facilidade ou não, mas encontramos esse arrendamento com opção de compra? Sempre existiu. Se é muito comum, não é. Não é. Mas a lei o permite. No fundo, faz-se um contrato, promessa de compra e venda, certo, sujeito até que haja a escritura, e esta escritura pode ser mais tarde por interesse do comprador ou por interesse do vendedor, sujeito a que, até que haja a escritura, além de ter havido um sinal ou vários sinais, há uma renda.
Qual é a diferença entre renda e reforços de sinal? Uma renda não paga o preço estipulado do imóvel. Certo. Reforços de sinal vai abater ao preço e na escritura já só se paga o diferencial. Por exemplo, tem tido, mesmo em pequenas proporções, em pequenos casos, poucos casos, mas tem tido esse tipo de negócio aqui em Viseu? A Renata, concretamente, já fez? Tem um contrato que está neste momento em vigor. O que você percebeu nesse caso em relação ao proprietário ter tomado uma decisão de fazer um arrendamento com opção de compra e não botar para a venda somente? É quase ao contrário. É uma venda com opção de arrendamento até à venda. Pronto, na realidade não é um arrendamento com opção de compra, é uma venda onde existe pagamento de um sinal e durante X período de tempo é feito o que a dona Liseta Vidal falou, reforço de sinal. Eu sei que guardados sigilos e tal, vamos lá. Então, essa pessoa deu um sinal já de quantos por cento? Vamos para um caso concreto. Foi 20%. 20% do valor do imóvel e ficou morando como se fosse um aluguel até essa escritura. Quanto tempo demorou esse processo? Ainda está acontecendo? Isso já tem alguns meses ou foi bem recente? Não tem tanto tempo. Prevê-se a escritura 2000. A escritura agora 2020. No agosto de 2020. Então, e com isso ele vai pagando mensalmente um valor, sim, que seria um valor próximo ao arrendamento mesmo do imóvel ou não? Sim, mas é o que as partes concordarem. Mas em termos de valor de mercado, acabou sendo... Sim, seria um pouco acima, mas para dar... não muito mais acima, e uma ressalva, foi para um casal de brasileiros. Opa, que bacana, uma possibilidade, tem peneirando se acha, talvez. Sim. Para não ficar muito longo, é uma pena, porque eu sei que o assunto eu gostaria de esticar muito, mas... Temos visto um avanço enorme nos preços dos arrendamentos. Isso é fato, do que quando eu cheguei e do que agora estou vendo aí. A senhora acha que isso vai mais longe? Eu creio que com a regularização do mercado da construção que está a acontecer, isto vai estagnar. Só pode estagnar. Estabilizar. Porque é que está assim? Porque ainda não há oferta de imóveis novos, porque realmente as pessoas que estão a arrendar não querem imóveis de 150 ou 200 euros em más condições. E, portanto, os imóveis estão a aumentar de preço porque ainda não há imóveis novos que consigam fazer face à procura. Isso, digamos, no médio prazo, há uma luz no fim do túnel. Sim. Tem lançamentos a sair, próximos a serem... Há empreendimentos a saírem para a rua, há investidores a comprarem com o intuito de arrendar, e tudo que sejam níveis de rendimento para o investidor em Viseu superior a 7, 8% é exagerado. Certo. Portanto, as rendas hão de acompanhar este rendimento de entre 6% e 8%. Isto é, se eu comprei um imóvel de determinado valor, eu quero uma renda que me dê um rendimento entre 6% e 8%. Perfeito. Então, com isso, estabiliza também. Eu agradeço as duas. Por favor, digam qual é a forma que a pessoa tem para entrar em contato com as senhoras e para tirar algumas dúvidas relativas a essas compras, a esses financiamentos. Como é que poderiam entrar em contato? Eu sou gestora imobiliária da Remax Inovação. Sou Renata Gentil. O meu telemóvel, que é o WhatsApp. Eu acho mais fácil o e-mail, porque aí atinge a todo mundo, mais fácil. Eu vou passar o e-mail da agência e o meu particular. O meu particular, corrigindo. O meu profissional, mas da Remax. É rgentil@remax.pt e o da agência. Inovacão@remax.pt. Somos a Remax Inovação. Aí está aqui no vídeo, perdeu? Vai lá na descrição que vocês vão achar. Dava para fazer uns 5 vídeos. O assunto é extenso, as curiosidades e as dúvidas são muitas. Eu agradeço imensamente a gentileza da senhora, como representante da Remax, proprietária dessa loja, a Renata também por estar aqui. Você está aí.
se inscreva no canal. Se gostou do vídeo, deixa o like, que o like tem que ser merecido, né? Então, se gostou, deixa o like. E nos siga lá no Instagram para acompanhar o nosso dia a dia. Algumas coisas que não dá para fazer um vídeo completo, mas coisas pontuais que podem ser da curiosidade de vocês. Comente o que você quer ver mais adiante. Muito obrigado.